Eu acho que a audiência pública sempre busca objetivos a ser atingidos, que é esse objetivo do deputado e o objetivo de cada um de nós, policiais militares. Aqui foi colocado algumas situações e eu me recordo de uma audiência pública, Coronel Edson, que participei na minha cidade em 2003, onde eu como policial militar nativo naquela época, hoje está em inatividade, me manifestei falando sobre a questão da carga horária dos policiais militares, naquela época, em 2003. E por ter me manifestado num ambiente democrático, num ambiente legítimo, então o comandante-geral, infelizmente, tentou naquele momento aplicar uma punição em mim de 30 dias de cadeia, porque eu não poderia me manifestar em audiência pública. Mas graças a Deus, por uma questão legal, e nós demonstramos isso, ele não aplicou esse tipo de punição. Então que não haja realmente, que haja esse ambiente de os comandos da liberdade para que o policial militar se manifeste, porque ele quer contribuir com o crescimento da instituição. É assim que nós devemos absorver, não como uma afronta ao comando, mas infelizmente tem momentos que o comando vê aquilo como uma afronta, e não é isso que se procura atingir. A Constituição, e naquele momento eu falei o seguinte: antes de qualquer situação, dentro dessa farda que cada um dos senhores estão vestindo, inclusive o senhor comandante, existe um ser humano. E a nossa Constituição, logo mais diz o quê? No seu primeiro artigo, ela trata do princípio, a dignidade da pessoa. E é isso que esses policiais militares do estado de Goiás querem ver nas suas vidas profissionais. Nós temos outra realidade, em cada um dos batalhões, e eu vou citar como exemplo os nossos batalhões, que nós tínhamos comandos que praticavam um tipo de escala que agradava aos policiais militares. Nós tivemos escala lá 12 por 48 direto, nós tivemos escala 12 por 24 e 12 por 72, porém por intervenção até mesmo de comando, do alto comando geral, foi vetada essas escalas. A Constituição nossa, e aí eu quero até colocar uma outra situação que foi muito bem explanada aqui pelo colega da Polícia Rodoviária Federal, a questão de carga horária, e que eles procuram se respeitar, mas a própria escala, a escala realmente 24/72, ela é inconstitucional. E não sou eu que estou afirmando isso, e sim a nossa Suprema Corte, e referendada inclusive para os policiais militares. Então, para se resolver a questão da carga horária, hoje tenho certeza que se o comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar quiser praticar esse ato de promover a dignidade humana desses policiais militares e bombeiros militares do estado de Goiás, o comando-geral tem condições de colocar isso em prática, sim. Nós temos colocado, sugerido essas duas escalas, ou a 12 por 48 constante, ou 12 por 24 e 12 por 72, deixando a critério de cada comando de batalhão, inclusive o comandante, eu conversando com ele, que deveria sim ter esse tipo de escala e deixar que a tropa escolhesse qual seria a melhor escala para eles definir, mas que ficaria dentro desse padrão. E a Constituição, ela também promoveu a dignidade em termos de carga horária. A Polícia Militar e o Bombeiro Militar é a única instituição ou órgão público que trabalha além da carga horária de 40 horas semanais. Qualquer um das instituições, Poder Legislativo, Poder Judiciário, entendeu? Os outros servidores civis, ninguém trabalha mais do que 40 horas semanais. Então a Constituição, e ela é muito clara quando ela delimita os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, porque ela delimita no máximo 40 horas, 44 horas semanais, mas ela é clara da seguinte forma: se você for trabalhar 8 horas, você tem uma intercalação de 2 horas para trabalhar. Se você vai trabalhar ininterruptamente, a Constituição só permite você trabalhar 6 horas. Então a Polícia Militar está sendo desrespeitada no exercício, na questão da carga horária,
há décadas e que deve ser praticada, e que o comando da Polícia Militar e do Bombeiro e o Governo do Estado tem já a medida legal e constitucional para poder aplicar para nós profissionais de segurança pública do nosso estado de Goiás. A Constituição é muito clara quanto a isso aí. Então não há empecilho, só precisa ter agora, na verdade, é a boa vontade de se aplicar esse princípio constitucional para os profissionais. Isso, Coronel Edson, e o comandante-geral que está ausente, se Vossas Excelências aplicarem isso já de imediato, vocês começam a fazer história na Polícia Militar e no Bombeiro em termos de valorização humana desses profissionais. E eu quero acreditar que isso é possível. E eu também não posso deixar, eu sempre tenho acompanhado todas as ações do governo, desde o primeiro governo do governador Marconi, e inclusive eu tenho comigo guardado e registrado todas as propostas do governador Marconi. Eu acreditei no governador Marconi, sim, e ele sabe disso, ele é consciente disso. Esta eleição, exclusivamente essa eleição, ele só conquistou ela porque ele tinha crédito total com os servidores públicos do Estado de Goiás. Quem fez a diferença na sua eleição foi os servidores públicos do Estado de Goiás, porque senão ele não tinha almejado essa vitória nessa eleição. Entendeu? Então é justo que o governador Marconi, e com o comando geral da PM e do Bombeiro, comece a praticar como o primeiro ato é essa dignidade humana em termos de carga horária. E ele também foi muito enfativo nos movimentos da PEC 300, e que, juntamente com o deputado Major Araújo e vários outros colegas que aqui estão participando desse movimento, e o governador Marconi, logo após o pronunciamento do ex-então deputado federal Marcelo Mello, e então senador Marconi Perillo, ele pronunciou publicamente para todas as polícias militares do Brasil que, se ele assumisse o governo, que ele não esperaria realmente uma ação do governo federal, mas que ele, como governador do estado, aplicaria o piso da PEC 300 de imediato quando ele assumisse o governo do estado de Goiás. Então eu quero acreditar que ele tem esse sentimento e que ele abre essa discussão para que isso seja colocado, porque o deputado Major Araújo tem sido atuante nessa situação, e muitas das vezes as pessoas não compreendem, mas o sofrimento é muito grande dos policiais militares. Eu fui privado de muitos, eu fui muito perseguido dentro da Polícia Militar, por comando, infelizmente, profissionais. Não são todos, nós sabemos que muitos dos nossos oficiais têm realmente um sentimento de valorização, porque eles também sofrem pressão. Tem comando oficial que ele sofre a pressão do alto comando, do superior a ele. E, infelizmente, isso acaba acarretando problemas sérios para nós na atividade com a sociedade, na defesa da sociedade. E eu desafio o governo federal, infelizmente a PEC e o comandante-geral tem razão disso, tem razão, isso é claro e notório para todos nós, que a PEC 300 não foi aprovada porque o governo do PP, o presidente Lula, não quis, não deixou aprovar. E hoje a presidente Dilma também está segurando essa PEC, ela não quer aprovar, não quer instituir o fundo, porque nós não queremos atribuir, na verdade, aos estados. Porque quando construímos juntamente com todo o coletivo da Polícia Militar, Major Araújo, nós colocamos o dispositivo que deveria ser instituído sim o Fundo Constitucional do governo federal para poder dar o suporte financeiro para os estados instituir o piso salarial. Então, o PT, infelizmente o governo do PT está blecando um direito. Agora, como é que se pode, né, hoje, um governo que sempre defendeu as causas trabalhistas e hoje está sendo contra os trabalhadores de segurança pública? E que eles são essenciais para o funcionamento do Estado brasileiro. Eu quero ver qual é a instituição, como eu disse em outras vezes, qual é a instituição, se é a Assembleia Legislativa de Goiás, se o governo, o Poder Judiciário, as escolas, a educação funciona
sem a polícia militar nas ruas. Não adianta o governo vir falar que vai colocar forças armadas lá. Quem conhece as ruas, quem conhece a íntegra da criminalidade do nosso estado, do nosso país, somos nós, porque estamos dioturnamente fazendo isso com a sociedade, defendendo a sociedade, querendo sim. E quando nós vestimos a camisa, nós vestimos de coração. Nós temos sim um dever de defender a sociedade. Nós temos sim um sentimento de amor por nossa sociedade. Nós temos sim, nós gostamos da polícia militar, mas nós queremos, acima de tudo, ser respeitado por o governo. O governo ainda não tem dado a valorização. E eu quero sim, finalizando, eu fui para a inatividade por a questão do mandato eletivo, com o apoio dos policiais expressivamente ali na minha cidade de Formosa, para a Câmara de Vereadores. Então é muito importante que a nossa categoria comece a cada dia eleger representantes como o Major Araújo, mas precisamos de ter representantes que tenham compromisso com a gente, porque para representante que não tem compromisso com nós, não adianta não. Nós não podemos colocar pessoas que não têm compromisso. Nós vemos a atuação do deputado Mauro Rubens, que ele mostrou aqui um compromisso assim, exemplar de parlamentar na defesa nossa. Entendeu? Como ele se colocou contra o governo, porque ele sabe o quanto é importante, ele não está aceitando a forma que está se posicionando o governo. Ele está posicionando porque ele sabe o quanto é difícil os trabalhadores. E eu parabenizo o deputado Mauro Rubens pela sua atuação aqui na Assembleia Legislativa. Nós precisamos do aporte dele, nós precisamos do apoio dele, e é a unidade, e é a união nossa que vai sempre fazer a diferença na defesa dos nossos direitos. E, vou finalizar, a questão da defesa da promoção automática, Major Araújo. Essa sim não pode. O policial militar, soldado da polícia militar, como o Saulo Sena, há 20 anos na polícia militar, eu com quase 17 anos de policial militar, não tive um mínimo de valorização em termos de acessão. É preciso implantar um projeto de realmente promoção automática. O governo tem que estar sensível a isso, o comando geral tem que estar sensível a isso, o comando do bombeiro tem que estar sensível a essa situação e valorizar. Mas como medida de justiça e de imediata, Coronel Edson e ao Coronel Comandante do Bombeiro, é preciso cumprir a Constituição. Coloque uma escala humana o quanto antes. Aí Vossa Excelência começar a fazer história e mostrará para toda a corporação que tem compromisso com o policial humanamente. Muito obrigado a todos. Eu vou dar mais um minuto. Deixa eu responder. Ele fez um discurso aqui bonito demais. Tem que responder. Ele está correto. Ele está correto no que ele falou. Muita coisa. O comando não está aqui para contrapor com ninguém, não. É para dizer que está bem, a sua posição foi correta. Eu acho que o senhor está muito novo para estar na reserva. Busca lá verificar que eu estou reconvocando o pessoal que já. Você está novo demais. A questão da escala é uma questão assim que eu tenho que ter muita sensibilidade, eu tenho que ter sabedoria para resolver isso. Já designei uma comissão mista, com policiais, com o pessoal da saúde, para fazer um estudo para que eu possa padronizar a nível interno, vez que a nível de legislação eu tenho um impositivo legal, condicional, que eu não posso ferir, que eu não posso ultrapassar, mas a nível interno eu entendo que eu preciso padronizar. Essa padronização é uma padronização complicada, porque os companheiros mesmos da diversos setores, a polícia militar, são 12 mil homens, são diversas frentes de serviço, e eu preciso de atender as peculiaridades. Então, se eu colocar uma 12 por 24 em determinada situação, de repente o pessoal do entorno já não serve. Então, eu tenho que ter muita sabedoria para fazer isso. Ao mesmo tempo, de limitar algumas coisas é complicado. Não fui eu que criei a atividade extra, a carga horária das 40 horas. Não, isso é uma coisa natural, própria do ser humano. O ser humano ele sempre vai buscar complementar seu salário. Muito antes da gente começar a discutir qualquer coisa aqui, o policial militar já trabalhava em escalas, em bicos, buscava complementar o seu salário. E aí não pode dizer que é só o soldado, não. É o tenente, é o capitão, às vezes o próprio coronel. Isso é próprio do ser humano querer melhorar a sua situação. E eu não vou cercear isso, não. Quem quer trabalhar tem que ter condições de trabalhar. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Mas eu recepciono a sua posição madura, colocada de forma clara, de forma respeitosa, vereador. E digo ao senhor, o seguinte, o que o senhor falou aqui tem uma coisa muito interessante, que nós precisamos de construir. A polícia militar de Goiás precisa de construir. E eu tenho dito isso, a minha experiência. Nós precisamos de construir uma representação, não é de força, é na rua, não. Esse caminho ainda está esgotado já.
Nós precisamos de construir um caminho de força, de representatividade. Temos vereadores nos diversos municípios, temos deputados aqui que possam representar e temos uma comunhão de esforços que possa representar não o grito nosso na rua, mas o grito do nosso voto. A força de que a gente tem condições de decidir uma eleição, que a gente tem condições de ser respeitado pela arma mais poderosa que tem no Brasil. A arma mais poderosa que tem no Brasil é o nosso voto. Então, nós não conseguimos unidade ainda porque nos esfacelamos nos interesses pessoais, nas picuinhas dos bastidores aí. Existe um jogo de poder, cada um querendo chegar primeiro lá, e às vezes nem pensando na tropa, às vezes até utilizando a tropa como massa de manobra para conseguir os seus interesses pessoais. Então, o dia que nós pararmos com isso e tivermos realmente legitimidade de representantes que estão aqui olhando para a nossa tropa, a coisa vai mudar. Não precisamos ir para a rua gritar, não precisamos de colocar os nossos policiais que muitas vezes nós estamos cerceando e controlando a atividade social na rua, nós colocamos esse policial numa situação humilhante, como aconteceu na Bahia, como aconteceu no Rio, situação humilhante, às vezes nos passando até... Um minutinho, vereador, ouviu o senhor? Nós não podemos passar por... E de repente, nós temos condições de construir uma representatividade política dentro de um outro caminho, fazer a opção pelo caminho correto. O caminho daqui, ó. Nós tínhamos que ter um deputado, não, nós tínhamos que ter uns 3 ou 4 deputados aqui. Nós não tínhamos que ter um vereador, 2, 3, nós tínhamos que ter 100, 200, 300. E nós temos condições disso. Cadê o nosso deputado federal, vereador? Cadê o nosso deputado federal? Cadê a nossa unidade? Nós precisamos fazer isso. E olha, o problema não está na tropa, não. O problema está nos interesses pessoais de algumas pessoas que têm projetos de poder pessoal e não têm projeto da instituição. Por isso que me coloquei aqui. Eu não sou comandante aqui com um projeto político. Eu não vou me candidatar de novo. Eu não vou me candidatar a nada. Eu estou aqui, voltei para a Polícia Militar porque eu quero continuar o trabalho que eu comecei a fazer lá atrás e que me impediram de terminar. Certo? E com certeza vou fazer muito por essa polícia. Certo? Nesse ano que eu estou aqui, os senhores vão testemunhar do meu trabalho, certo? Porque a briga que eu lido externamente é a mesma briga que eu vou ter nos bastidores com os nossos representantes do Estado e que vou levar até o nosso governador. Tá? Então eu gostaria que os nossos representantes políticos pudessem se sentar, as associações, e pudessem deixar as questões pessoais de lado, os projetos pessoais de lado e começar a pensar na tropa, pensar no melhor para nós. E aí sim, nós não vamos precisar de ir para a rua mais não, nós vamos ter representante respeitado e que vai ser ouvido pelo governador do Estado, pela presidenta da República. E isso que eu estou falando aqui serve para todo o Brasil. Serve para todo o Brasil. Vai ver quantos deputados federais nós temos lá da Polícia Militar. Quantos senadores você depende lá? E quantos nós temos condições, se nós tivéssemos unidade, se tivesse realmente um projeto político realmente voltado para os interesses da população, nós tínhamos ter lá 4, 5 senadores. 4, 5 senadores, nós tínhamos condições tranquilas de fazer isso. Então, gente, é a opção da inteligência. Não é com arma, com violência que se resolve as coisas no Estado democrático. É com o voto, é com a posição, é com a construção política. É no debate aqui, como tem feito o deputado Mauro Rubio aqui presente, é com o debate, é com a construção de forças que vão resolver. Tudo é resolvido aqui em Goiás, nesta casa aqui. Tudo é resolvido aqui. E é aqui que nós vamos construir a nossa realidade futura.